Os dados são impressionantes. De 2018 a 2022, foram registradas 121 mil ocorrências de violência contra os idosos. Em 75% dos casos, o local foi a própria residência e 36% dos autores, filhos e filhas. Um projeto de lei aqui no Senado pretende dar às pessoas idosas as mesmas medidas protetivas aplicadas às mulheres na Lei Maria da Penha. Para conversar sobre esse tema, Cidadania convidou a delegada Ângela Maria dos Santos, diretora do DECRIM. Seja bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada. Sou delegada-chefe da DECRIM, que é uma delegacia que a gente fala do nome grande, né, que é das discriminações. O nome é originário de intolerância, que são os crimes de ódio, raça, religião, LGBT, pessoa idosa e pessoa com deficiência. E essa explicação é necessária, porque quando você coloca ali DECRIM, será que escreveram errado? Não é delegacia não deveria ser com M, porque é delegacia de crimes? Não, o IN deriva de intolerância, crimes de ódio mesmo. Bom, a gente essa delegacia existe há 6 anos, não é isso? Desde 2016, 8 anos eu acho, né? 8 anos, né? Como é que foi a organização desse tipo de delegacia? Porque, enfim, demanda tem de tudo que é lado, né? Essa delegacia, ela foi criada de uma demanda popular, e isso é bem interessante, né? A partir de um incêndio que teve num terreiro de candomblé aqui no DF, e aí houve uma grande manifestação, não só dos povos de terreiro, mas também de todos os outros grupos considerados vulnerabilizados, né? Envolvendo raça, religião, LGBT, as pessoas idosas e com deficiência. Então, a partir daí foi criada a delegacia para atender todos esses grupos considerados vulnerabilizados ou em situação de vulnerabilidade. Ou seja, esse crime, a delegacia de crime contra a intolerância. Contra a intolerância. O IN é de intolerância. Certo. Bom, e aí vocês mobilizaram toda uma equipe. Quem formava essa equipe? Na época era a doutora Gláucia, né, que foi a primeira titular da delegacia. Ela ficou lá até 2019, quando eu assumi. Então, houve uma capacitação também dos servidores e a delegacia também foi crescendo conforme a demanda, conforme a necessidade, conforme a visibilidade também, né? Programas como esses, a mídia que tem trazido sempre, procurado para conversar, para informar como funciona, fizeram também com que a demanda aumentasse e que também nós cada vez mais nos capacitássemos mais para estar à frente da delegacia. Bom, vocês participaram da elaboração da sugestão da lei que protege as pessoas idosas nos mesmos moldes, pretende proteger nos mesmos moldes que as mulheres na Lei Maria da Penha. Há diferenças, no entanto, né? E a principal delas, no meu entender, é quem pode fazer a denúncia, porque as mulheres já têm uma certa dificuldade, mas imagine que essa mulher seja uma mulher idosa, né? E dentro de casa, enfim. Conte aí, por favor, alguns casos da sua experiência. Então, Paulo, tem uma grande dificuldade porque, diferentemente dos crimes praticados contra as mulheres em situação de violência doméstica, onde o Estado, todo o trabalho que é feito de rede para empoderar essa mulher, até para que ela possa sair desse relacionamento tóxico, abusivo, onde ela é vítima de violência. Com as pessoas idosas, também temos, como você mesmo disse, a incidência maior em casa, cujos autores são filhos e filhas, netos e netas. Então, assim, a gente vê uma grande dificuldade e uma diferença também, porque com o marido, com aquele homem violento dentro de casa, você até pode empoderar essa mulher e ela se separar dele e ela está livre dessa situação em tese, né? Mas com as pessoas idosas é mais complicado, porque não existe ex-filho, não existe ex-neto. Então, as pessoas idosas, pais, mães, avós, têm muita dificuldade de denunciar, tem muita dificuldade de falar que sofre uma violência praticada por seu ente querido. Então, a gente conta com várias ferramentas, como os disques de denúncia, pessoas, familiares que presenciam uma violência, que pode procurar a delegacia, pode fazer uma denúncia anônima, os vizinhos. Mas hoje a gente já tem uma grande informação que muitas pessoas idosas também não estão se sujeitando. Então, elas mesmas também têm procurado. E isso é importante, né? Empoderar as pessoas para que elas se sintam sujeitos de direito e não tolerem
tolere violência também. Bom, no caso das medidas protetivas, é possível, o que acontece com as mulheres é aquelas medidas restritivas de uma certa distância, não pode ver, fica sujeito a sanções, inclusive até a punições se o agressor, no caso o marido, se aproximar. Mas com as pessoas idosas, como é que você vai afastar se o agressor está dentro de casa? No caso das pessoas idosas, nós temos a medida protetiva de urgência, ela pode ser aplicada se for a vítima idosa, né? Se for mulher. Se for a pessoa idosa for um homem, não se aplica. Então, a gente tem, se o filho agrediu a mãe, a gente consegue, dentro do contexto doméstico, ser aplicada uma medida protetiva de urgência e tem se aplicado. O que a gente trouxe nesse projeto de lei, que a gente idealizou, apresentou na época, a senadora Simone Tebet, né? Que propôs, passou em primeiro, por unanimidade aqui no Senado, foi para a Câmara e voltou para o Senado, com algumas alterações. Foi para que essas medidas também se estendam aos homens idosos, né? E também na Câmara acabou acrescentando também para as pessoas com deficiência, que também é muito justo também que se tenha essas medidas, porque as pessoas com vítimas de violência doméstica com deficiência também passam pela mesma situação, às vezes dentro de casa, com o agressor ali, às vezes até um companheiro, às vezes o filho, e ter essa medida protetiva também, tanto para a pessoa com deficiência quanto para a pessoa idosa, seria uma ferramenta extremamente importante para o combate à violência contra a pessoa idosa e com deficiência. A agressão e a violência não é apenas física, ela se estende a humilhações, a violência material, a extorsão. E como nesses casos fica bem mais difícil para o policial investigar e comprovar, né? Nós temos vários tipos de violência, né? Que é bom a gente deixar claro, porque às vezes a gente tem uma noção muito limitada de violência, só se a pessoa estiver lesionada fisicamente que você detecta uma violência, que é bem mais fácil de se notar. Mas nós temos a violência psicológica, a violência moral, patrimonial, a física e a sexual. E na minha percepção, na minha experiência, né, ao longo desses 25 anos como delegada, eu percebo que a violência psicológica, que até pouco tempo não era criminalizada, né, com penas, ela é uma das mais devastadoras mesmo, porque uma vez instalada a violência psicológica, que você atinge a autoestima dessa pessoa idosa, você atinge a determinação dela, a sua percepção individual, né, no mundo, então ela abre portas para outras violências, que é você tirar essa pessoa idosa do convívio social, do convívio familiar, dizer para ela que ela não é capaz de determinadas funções. Então, assim, a gente trabalha muito, como quando a gente é chamado na imprensa, com essa informação de que essa pessoa idosa seja empoderada também, para que ela se sinta uma pessoa sujeita de direito, para evitar essas outras violências. E, claro, as violências patrimoniais, todas são difíceis, mas não impossíveis da gente investigar. A equipe é capacitada para esse tipo de investigação também. Bom, existe também a violência material no sentido de que um parente ou a pessoa próxima pode chegar e induzir o idoso ou idosa, pessoa acima de 60 anos, a pedir um empréstimo. Isso é muito comum, por mais que se possa... Mas, nesse caso, como a polícia pode agir para investigar isso? Então, é feito um trabalho, a gente tem... A metade dos nossos casos são maus tratos, mais ou menos, né? Aproximadamente são maus tratos, e a outra metade são crimes patrimoniais. Apropriação do cartão. Então, é o que eu te disse anteriormente. Quando eu pratico a violência psicológica, eu deixo essa pessoa idosa muito mais vulnerável. Então, mais fácil de ser manipulada, digamos assim, para pegar um empréstimo, para entregar o meu cartão para que um filho, para que um neto use esse cartão da forma que ele ou ela entender. Então, assim, a gente faz um trabalho investigativo com oitivas, com extratos bancários, em toda uma linha de investigação também, assim como a gente faz em qualquer crime de estelionato. Mas qual é o passo anterior? O que precisa ter? O policial tem que ter aquela malícia, aquela perspicácia de chegar e, aqui pode estar acontecendo um crime patrimonial. Esse é o mais difícil, né?
Nós temos um protocolo aqui no DF, desde 2019, nós temos esse protocolo de atendimento à população idosa. Então, desde uma visita, por exemplo, eu recebo uma denúncia anônima ou do Disque 100 ou do nosso 197, que alguém está sofrendo maus tratos, está sofrendo violência patrimonial dentro de casa. Então, a partir do momento que eu chego nessa casa, a gente tem um olhar já investigativo, um protocolo, o que tem que se perguntar, se existe uma curatela, quem é que organiza esse dinheiro, se essa pessoa é lúcida, se ela não é lúcida, verificar se tem alimento dentro dessa casa, se ela precisa de medicação e se existe esse medicamento dentro de casa. Então, tem todo um olhar e um protocolo a ser seguido desde a visita, não necessariamente só dos casos que chegam à delegacia, mas que chegam denúncia, que todas as denúncias são verificadas no local do fato. Existe alguma diferença em quando vocês vão investigar esse tipo de violência patrimonial? Por exemplo, extorsão, pega o cartão e vai fazer uma compra, o nome do idoso. Isso acontece também com famílias mais abastadas, de classe alta, média alta? Infelizmente, paradoxalmente, que a gente pensa que não, né? Um dos maiores índices de violência contra a pessoa idosa, proporcional à população, é no Lago Sul. E é onde tem um número muito alto de pessoas idosas também, pessoas com uma aposentadoria muito alta, com uma renda muito alta também. Então, essa violência se instala. Então, a gente lida, Paulo, com duas realidades. Às vezes, um lugar muito rico e, às vezes, aquela população ali muito pobre, pessoa idosa, que só tem uma aposentadoria e que todos ali dependem desse único salário, dessa única renda e também em locais de uma renda extremamente alta e que as violências se parecem muito, inclusive com a psicológica, com essa sensação que o pai ou a mãe tem de culpa e que vai cedendo aos pouquinhos e quando ela percebe já está toda tomada por um universo ali de muita violência. É possível, sem nomear as pessoas, nem dar endereço, nem nada, que a senhora descreva um desses casos, assim, de classe média alta? Nós tivemos um caso que foi muito divulgado na imprensa até, que foi o filho foi preso em flagrante no Lago Sul e tinham 3 idosos, né? Um dos idosos era um irmão do agressor, que era uma pessoa com esquizofrenia, idoso, e também a mãe, que era uma idosa e tinha um transtorno mental também, e a cuidadora deles, que vivia a vida toda nessa casa como empregada doméstica, que também era idosa e era surda. E nós, por meio de denúncia anônima, nós resgatamos nesse sentido de trazer de volta, né, essas pessoas, tirando-nos de uma situação de cárcere privado, e também usava o cartão desses idosos para o dinheiro, aposentadoria, e deixava ainda sem alimento, privando de todas as necessidades básicas. O autor foi preso e nós conseguimos abrigo para essas pessoas, que foi difícil, porque eram 3 pessoas que viviam em codependência, né? Ali dentro das suas limitações. Além de mudar toda a ambiência. Além de mudar, né, toda a ambiência. Então, assim, foi uma situação que, apesar de muito dolorosa, hoje essas pessoas estão vivendo bem, a gente até visita em alguns abrigos, estão vivendo bem, estão felizes, estão bem alimentados, mas é muito cruel você perceber e se deparar com uma situação dessa. Bom, a gente sabe que o Estado, pelo menos teoricamente, ele procura atender com abrigos para adolescentes, abrigos para mulheres e tal. Mas nós estamos tratando com um universo muito numeroso de pessoas, né? Calculado em 30 milhões de pessoas acima dos 60 anos no Brasil. Evidentemente que nem todos vão passar por essa situação. Mas não há abrigos para um contingente de pessoas idosas que recorra à autoridade policial, ou através de uma denúncia ou outra medida. Esse hoje em dia é um grande entrave, né, da gente, realmente o abrigamento de pessoas que às vezes não têm como pagar uma clínica, porque são muito caras as clínicas, que dependem de um respaldo financeiro para dar um suporte para a pessoa idosa, é muito alto. Então, hoje, esse abrigamento feito pelo Estado ainda precisa de ser repensado nos centros-dias, né, também, porque às vezes não necessariamente
Os centros? Centro-dia, onde a pessoa sim. idosa passa o dia ali o dia. e vai para casa, porque muitas vezes ela é abandonada porque o filho também tem que trabalhar, quem cuida não tem uma condição financeira para pagar um cuidador para estar o tempo todo integralmente, então deixa porque tem que trabalhar. A gente se depara também com muitas situações muito delicadas, que não existe um dolo ali direto de maltratar. Eu preciso trabalhar também, eu preciso cuidar da minha casa, que a gente chama hoje de uma geração sanduíche, né? Que é aquela geração que está cuidando dos filhos e que está cuidando também dos pais. É o turno extra, o turno extra, mulher, né? A gente precisa repensar essas outras ferramentas, modalidades. E assim, uma que a gente vê muito seria um centro-dia, que a pessoa idosa passaria o dia ali, conviveria com outras pessoas e quando voltasse para casa já era praticamente o horário de dormir e que teria também essa pessoa que cuida, também estaria descansada para trabalhar e talvez evitaria, sim, muitos casos de crimes. Bom, eu queria saber se ainda é muito frequente, ou se são frequentes os casos em que o parente chega com um idoso no hospital e dá um endereço falso. Um idoso de longa internação e depois... Você já lidou com um tipo desse caso? A gente tem vários casos desses. Às vezes nem se dão ao trabalho de dar um endereço falso mesmo. Quando é para buscar esse parente que teve alta, não busca, fala que não tem condição e aí é difícil. Você não pode obrigar a pessoa a levar para casa, ele pode ser preso, né? Mas assim, esse trabalho, mais do que fazer a prisão... Mas isso não é um abandono de É um incapaz? abandono, é uma situação flagrancial. Você não pode obrigar a pessoa a levar para casa. Ela pode ser presa se ela não levar. Mas o que a gente faz, mais do que só fazer a prisão, é fazer um trabalho ali de conscientização, ver o que está acontecendo, encaminhar para um CREAS, encaminhar para a Central Judicial do Idoso também, que tem uma mediação ali. Muitas vezes existem conflitos familiares, porque, Paulo, tem uma máxima quando a gente vai trabalhar com a pessoa idosa, é que ficam em duas polaridades. Ou coloca a pessoa idosa num lugar muito fofinho, né, muito bibelô, que como se fossem todos muito bonzinhos, ou numa situação de invisibilidade, e não como uma pessoa sujeito de direito. Em muitas situações também de abandono, a gente se depara com pessoas que não criaram um vínculo familiar, né? A gente pegou uma situação recentemente de uma mulher que o pai estava numa UPA, numa situação lúcido, mas precisava de cuidados porque estava debilitado fisicamente, e ela disse: eu não tenho condição de trazer para casa, eu não tenho vínculo com essa pessoa, nunca esteve presente na minha vida, eu tenho 3 filhas na minha casa que ficam sozinhas, eu preciso trabalhar, como que a gente vai lidar com isso, né? Então, assim, a gente precisa repensar também. Então, houve a intervenção da Central Judicial do Idoso para que colocasse também num abrigamento, porque às vezes é muito difícil também para quem está numa situação de cuidador, né, de cuidado, e que não tem também um vínculo estabelecido. Então, a gente precisa também repensar. São muitas vertentes que a gente precisa repensar, porque daqui em 2030 o Brasil vai ser, acho que, um dos maiores países de pessoas mais velhas, né? A nossa pirâmide já está toda virando, né? Quase que virando essa pirâmide. Então, a gente precisa pensar muitas políticas, muitas formas de lidar com a pessoa idosa e com as violências eventuais. Mas a educação, a formação de uma nova consciência é muito difícil, né? Porque, embora todos nós caminhemos para ser pessoas idosas e queremos viver mais e com saúde, o idoso é sempre aquele que incomoda, que está atrasado. Tem um outro problema que não está na lei, que é o idoso se transformar num analfabeto digital, ou chegar num restaurante e não conseguir ler um QR Code, começar a ter dificuldade com esse tipo de coisa. A gente, lá no DECRIM, a gente faz muitas palestras, né? A gente tem DECRIM vai às escolas, um projeto DECRIM vai às escolas, que a gente trata desses temas com os adolescentes, com as crianças, adolescentes. E o Brasil, a gente não tem, no Brasil, o lado ocidental mesmo, a gente não tem tanta essa cultura dessa valorização da pessoa idosa, em especial no Brasil, porque foi tido por tanto tempo como um país jovem, né?
Então, são questões assim da gente repensar e trazer novas formas de conversar com os adolescentes, de valorização, de respeito da pessoa idosa. O policial que trabalha nesse setor, ele passa por um preparo, uma reeducação especial? Sim, existe capacitação, como nós temos o protocolo, os policiais são capacitados, né? Qual é o pilar da DECRIM que nós temos? O pilar de atendimento é do acolhimento. E o que é um acolhimento? Acolhimento não é o abraçar, muitas vezes a gente acaba tendo que fazer, porque você precisa fazer uma conexão com essa pessoa idosa, é uma escuta ativa, né, empática também com a pessoa idosa, entendendo que ela está ali denunciando ou falando, mesmo que não seja ela a pessoa que está denunciando, mas quando ela está sendo ouvida, ela está falando de uma agressão praticada por um ente muito querido e que aquilo ali dói profundamente nela. E também o não julgamento. A gente não está ali para ficar julgando. Ah, mas você, a senhora, o senhor, passou a mão na cabeça do filho, é por isso que ele está dessa forma. Não, esse não é um papel nosso. Então, esse acolhimento faz com que esse atendimento seja muito mais humanizado, né? Tem que ter empatia. Tem que ter empatia. Primeiro, porque se não fizer essa conexão, a pessoa idosa não vai falar. Ela vai se omitir a dizer a verdade ali, porque ela está protegendo uma pessoa muito querida, que na grande maioria são filhos e são netos. Mas, falando dessa educação, né, que você perguntou inicialmente, nas minhas palestras, quando eu vou falar, principalmente diretamente com as pessoas idosas, eu faço uma dinâmica para que ela se recorde de quando ela era criança, dos sonhos que ela tinha, dos desejos, né, de conquistar o mundo, de fazer isso e fazer tal coisa. E eles ficam com os olhinhos brilhando assim, né? Então eu falo, a partir dessa energia ali da criança, que você tinha desejo, vontades, você vai trazer isso para o seu amor próprio, para você se colocar nesse lugar aqui de limites também, estabelecer limites, porque quando eu estou empoderado de mim mesmo, empoderada de mim mesma, eu sei que eu sou uma pessoa que eu mereço respeito e que as pessoas têm que me respeitar, e aí eu começo a aprender a pôr um pouco mais de limite. Então a gente precisa sim trazer a pessoa idosa para as educações tecnológicas, né? Porque muitas vezes eu sou perguntada, as pessoas idosas são mais suscetíveis de serem vítimas de golpes? Não, não são. Todos nós... Eu recebo telefonema todo dia, né? Fizeram uma compra com seu cartão, isso, não sei onde, né? Você autorizou, enfim. Isso. E eu falo, não, todos nós estamos. Se a gente não ficar atento, eu que trabalho com isso, na correria do dia a dia, você clica num link ali que acaba já caindo num golpe, né? E aí eu sempre gosto de contar uma história, né? Meu pai tem 77 anos e recebe dessas ligações e uma pessoa tentando vender, fazer alguma coisa para ele, assim, esses golpes. Ele falou, não quero, não me interessa. O senhor não quer ganhar 13 mil reais? Ele falou, querer ganhar 13 mil reais eu quero, não quero cair num golpe, né? Então, assim, ou seja, as pessoas idosas, a gente coloca muito rótulos, né? Como se fossem pessoas todas vulneráveis. Não, são pessoas que, na minha percepção, que têm muito mais malícia, inclusive, do que muitas pessoas mais jovens, para ter noção de que seja golpe. E todos nós estamos suscetíveis a serem vítimas de golpes. Doutora, eu queria que a senhora desse uma palavrinha para o público, alertando para a necessidade de cuidar e, inclusive, divulgando também o trabalho que vocês estão à disposição do público para a denúncia, para, enfim, para o apoio que as pessoas idosas merecem. Assim. Então, na verdade, trazer para si, né, esse ser sujeito de direito, com sonhos, desejos, vontades, e que você mesmo é dono do seu direito, do seu dinheiro, da sua vida. Saber estabelecer limites, isso é importante, por mais que seja o filho, por mais que seja uma pessoa muito querida, né? E em caso de violência, né, procurar a delegacia. Nós temos a DECRIM aqui no DF e também o Disque 100 nacionalmente. Aqui no DF nós temos o 197, que a denúncia pode ser feita com a identidade mantida em sigilo, e denuncie, porque a denúncia anônima tem salvado vidas. Então, mesmo as pessoas que convivam com pessoas idosas, que percebam uma violência ali do seu pai, da sua mãe, de um primo, de um tio, procure a delegacia ou faça a denúncia, porque também é o nosso dever denunciar e preservar a vida das pessoas idosas. E também todos nós, né, pessoas idosas, queremos ser felizes. Acho que é isso que todos nós queremos, ter uma boa qualidade de vida, né, Paulo? Delegada, muito obrigado. Volte sempre aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Estamos à disposição. Muito obrigada.
Essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.